No reino mágico de Grangaria, um lendário grande arquimago alcançou a fama como o herói que liderou a humanidade à vitória numa brutal guerra de outro mundo. Sua maestria inigualável em magia e liderança salvou inúmeras vidas e restaurou a paz por toda a terra, conquistando-lhe respeito, admiração e gratidão eterna, ou assim ele acreditava. Durante uma grande celebração em sua honra, o rei anunciou subitamente um decreto chocante. O próprio herói que salvou o mundo seria banido. Embora o rei reconhecesse suas conquistas, ele alegou que o poder avassalador do arquimago era assustador demais para se ter por perto agora que a paz fora restaurada. Para piorar a situação, o vinho que ele bebeu estava secretamente misturado com um agente selador, e seus 4 subordinados elementais escolhidos a dedo se voltaram contra ele com base em falsas acusações de traição. Momentos antes de morrer, ele lançou um feitiço secreto de reencarnação e desperta 3.000 anos depois num hospital moderno. Ao se levantar, ele percebe que acordou no corpo de um estudante do ensino médio, Shoban Azuma, e isso é um choque, já que o cara tem o mesmo nome que ele. Os alarmes dispararam e a equipe médica correu até ele. E para surpresa deles, Azuma estava de pé como se nada lhe tivesse acontecido. Eles consideram isso um milagre, já que ele deveria estar em estado vegetativo sem esperança. O médico corre para tocar em seu ombro, mas Azuma está perdido em pensamentos. Ele percebe que o feitiço de reencarnação deve ter funcionado, pois está vivo e bem. Além disso, é surpreendente que ele consiga entender o idioma falado pela equipe médica. Como a primeira coisa em sua mente é entender a civilização do mundo, ele pergunta à equipe onde fica a maior biblioteca. A equipe hesita em lhe dizer, e ele usa controle mental em uma das enfermeiras para que ela lhe dê as direções. Azuma vê uma bolsa à distância e pergunta se é dele. A enfermeira, sob sua influência, diz que sim, deixando o médico confuso sobre por que a mulher está voluntariamente lhe dizendo tudo o que ele quer saber. Azuma então pega sua bolsa e sai do hospital sem olhar para trás. Ele está na estação quando percebe o smartphone em sua bolsa. Como não está familiarizado com ele, pergunta à senhora ao seu lado. Ele chama de placa de metal, e a garota lhe informa que é um smartphone. Azuma então usa seu poder de avaliação no smartphone, e sua análise lhe diz que é um dispositivo mágico que pode acessar basicamente tudo o que ele quer, incluindo a biblioteca que ele está procurando. Não muito tempo depois, ele pega um trem, após várias análises, percebe que nem precisava visitar a biblioteca, pois conseguiu obter o conhecimento básico sobre o mundo graças ao smartphone. Azuma também descobriu que com o dispositivo mágico, qualquer pessoa pode se comunicar com pessoas distantes e procurar ou reunir instantaneamente qualquer tipo de informação. Ele conseguiu concluir que 3.000 anos se passaram desde que ele morreu, e a tecnologia mágica regrediu. Foi substituída pela ciência. E embora pareça conveniente, Azuma acha que não é nada de especial, porque são apenas truques baratos. Ele pode ver que está agora no mundo pacífico pelo qual arriscou e até sacrificou sua vida para proteger. Não muito tempo depois, ele chega à casa do dono anterior do corpo e percebe que perdeu toda a sua família. Em cima da mesa há um diário e, quando ele o pega para ler, percebe que o cara queria morrer porque sofria bullying de seus colegas e até do professor. Azuma percebe como a situação é pior quando abre o smartphone e vê que o cara estava sempre recebendo mensagens de lixo. A maior parte dessas mensagens vem do chat em grupo da escola de treinamento de magos do distrito de Shibuya, onde o cara estuda. No dia seguinte, Azuma aparece na escola, chocando aqueles que o conhecem. Eles se aproximam dele perguntando se ele está bem, e isso choca Azuma, que lhes pergunta se ele não deveria estar na escola. Um dos alunos então revela que o relatório diz que ele tentou se matar porque não aguentava o bullying constante. A aparição casual de Azuma levanta questões entre os alunos, e ele ainda está tentando entender o que está acontecendo quando um cara ruivo, Tanuji Kiryu, e sua gangue aparecem. No momento em que vê Kiryu, Azuma percebe que ele é descendente de um de seus subordinados de 3.000 anos atrás. Kiryu se aproxima de Azuma, dizendo que já o avisou para não vir à academia. Kiryu zomba de Azuma, perguntando se sua magia quase o matou e o fez perder a memória. Kiryu ri histericamente de Azuma, chamando-o de perdedor. Os subordinados de Kiryu sugerem que brinquem com ele como costumam fazer. Então, Azuma percebe que foi Kiryu quem tratou o outro Azuma como lixo. Isso irrita Azuma, e ele decide testar quanta mana o corpo tem. Ele ativa sua magia e soca o rosto de Kiryu sem medo. Os espectadores ficam chocados ao ver Azuma atacando Kiryu. Os subordinados de Kiryu avançam com raiva em direção a Azuma, mas Azuma não se preocupa, pois a mana em seu corpo é uma boa combinação para ele. Azuma desvia facilmente dos atacantes e os derruba com habilidades simples de combate. Ele então decide testar a saída de mana e libera uma poderosa onda mágica que o joga no chão. Kiryu está irritado com a vergonha que está passando por causa de Azuma e, com raiva, libera um canhão de fogo do inferno. Os alunos ficam chocados ao ver isso, pois é um feitiço poderoso que é proibido nos terrenos da escola.
Os alunos gritam para Azuma, dizendo-lhe para desviar do ataque ou ele morrerá. Surpreendentemente, Azuma não se move 1 centímetro e ativa um véu de partículas que aniquila a magia. O feitiço de Azuma desfaz o canhão de fogo, e Azuma fica aliviado que seu feitiço característico ainda funcione. Kiryu fica atordoado quando suas chamas desaparecem antes de chegar a Azuma. Até os alunos que estão assistindo ficam confusos, porque isso é algo que eles nunca viram antes. Azuma decide levar as coisas a sério e avança sobre Kiryu, deixando o cara petrificado, pois não esperava que um lixo como Azuma oferecesse tanta resistência. Kiryu se considera e a seus subordinados como elites, e Azuma não deveria ser capaz de tocar nem um fio de cabelo deles. Enfurecido, Kiryu libera uma magia poderosa que envolve seu corpo em chamas. Azuma reconhece a magia da Era Antiga e percebe que ele despertou seu potencial porque está irritado. Com todo seu corpo em chamas, ele vai atrás de Azuma, mas antes que ele faça seu movimento, Azuma o encontra no meio do caminho com um soco na barriga. Isso envia uma onda de dor pelo seu corpo, e Azuma finaliza com um peteleco doloroso na cabeça, que o manda voando. Quando tudo se acalma, Kiryu e seus caras estão todos no chão se contorcendo de dor. Os outros alunos estão atordoados e horrorizados ao mesmo tempo. Azuma, por outro lado, está analisando a estrutura de seu corpo e percebe que a mana latente é incrível, mas falta resistência para acompanhar. Mais tarde, Azuma senta-se na sala de aula ao lado dos outros alunos e promete a si mesmo que não permitirá que o que aconteceu no passado se repita. Além disso, ele não tem intenção de perdoar os descendentes daqueles que o traíram. Nesse momento, ele avista um dispositivo estranho na mesa e pergunta à garota ao seu lado o que é. A garota, Shinomiya Lily, revela que é um dispositivo que permite ativar magia moderna em alta velocidade, e é chamado de bastão inteligente. Azuma então percebe que a magia moderna é basicamente uma mistura de ciência e magia. Basicamente, os feitiços de 3.000 anos atrás são agora chamados de magia antiga, e aqueles que a praticam estão extintos. Devido ao avanço da ciência, a magia moderna se tornou o padrão. A magia moderna é basicamente construída sobre teorias, o que soa estranho para Azuma, mas a torna intrigante. De repente, Azuma percebe que pode realmente criar sua própria magia híbrida original combinando magia moderna com magia antiga, e a ideia disso o excita. Depois que o professor termina suas aulas, Azuma pergunta a Lily se as aulas do dia acabaram, mas ela lhe diz que há um teste de aptidão mensal agendado para o dia. Por causa disso, todos estão indo para o pátio da escola. Momentos depois, eles chegam ao pátio da escola e são recebidos por seu professor, George Todo. Ele os informa que o teste do dia será o mais importante até agora, porque vai decidir seu atributo como mago. Ele os exorta a levar o teste muito a sério. Como Azuma ainda tem muito a aprender, ele pede a Lily que lhe explique as cores dos atributos. Lily revela que magos de fogo são vermelhos, magos de água são azuis e magos das trevas são pretos. Aparentemente, a mana é canalizada através dos circuitos de mana do corpo para lançar feitiços, mas os circuitos têm capacidade limitada, então a maioria das pessoas se atém a um elemento. Esta é a escolha que determina a especialização de alguém. Não muito tempo depois, George chama Azuma ao palco. Com uma cara de nojo, ele lhe pergunta qual elemento ele vai escolher. Com um rosto confiante, Azuma diz a George que não tem interesse em escolher nenhum dos elementos, porque ele está bem em ser sem elemento. George pensa que Azuma está brincando, mas Azuma deixa bem claro que não tem intenção de escolher apenas um elemento. Isso irrita George, porque ele acredita que Azuma está zombando dele. Os outros alunos ficam surpresos porque Azuma está escolhendo ser um Nea. Eles não conseguem acreditar que ele está escolhendo intencionalmente um elemento desvantajoso. Esta é a primeira vez que Azuma é chamado de Nea, e ele descobre que é assim que chamam um mago sem cor na era moderna. No entanto, ele não está preocupado, porque todos eles estão entendendo errado. Seguir um caminho de crescimento parcial é basicamente estúpido, porque permanecer sem cor é a única maneira de usar totalmente a mana ao máximo. George começa a reclamar, perguntando por que alguém tão lixo quanto Azuma está matriculado na academia. George ameaça espancar Azuma, como faz regularmente. Azuma então percebe que George é o professor que está sempre implicando com o antigo Azuma. George diz a Azuma que não há potencial para magos sem cor, mas Azuma discorda, dizendo que os Neets são os mais fortes. Como George não quer acreditar, Azuma sugere que eles testem a teoria com uma batalha simulada. Azuma está preparado para mostrar a George que os Neets são os mais fortes, mas isso irrita o professor. Ele não consegue acreditar que Azuma o está desafiando seriamente para uma luta. E por causa disso, ele informa aos alunos que houve uma mudança de planos. Ele os informa que o teste de aptidão do dia incluirá uma batalha simulada sem restrições. Lily surta quando ouve que George não está adicionando nenhuma restrição ao duelo, já que George é o mais forte de todo o corpo docente.
Antes da luta começar, George diz a Azuma para não culpá-lo pelo que acontecer durante a luta. Azuma casualmente diz a George que ele deveria se preocupar consigo mesmo. A partida começa, e George usa 2 bastões inteligentes, afirmando que ele é o único na academia que pode lidar com múltiplos elementos. Ele combina 2 ataques, a bomba de contenção da magia moderna e a lança de trovão. Todos acreditam que Azuma está acabado enquanto os ataques se movem diretamente em sua direção, mas para sua grande surpresa, ele bloqueia casualmente o ataque com um feitiço de barreira. George assiste horrorizado porque o que está acontecendo bem na frente dele é nada menos que impossível. George lança outra onda de ataque em Azuma, mas ele ainda bloqueia sem esforço. Isso choca George e até os alunos que estão assistindo. George continua lançando todos os ataques que pode, mas Azuma caminha lentamente em sua direção enquanto desvia de todos os seus ataques. George começa a entrar em pânico e grita para Azuma, dizendo-lhe para não se aproximar mais. Azuma caminha confiantemente até ele, esmaga seu bastão inteligente antes de colocar a mão em seu ombro e liberar um ataque doloroso sobre ele. Azuma diz a George para confessar tudo o que fez a todos, ou então ele o transformará em pó. Percebendo que Azuma não está blefando com sua ameaça, George começa a confessar. Ele revela que sempre olhou para o outro lado quando Kiryu e sua gangue estavam intimidando Azuma. Mesmo quando Azuma confidenciou a ele, ele ainda o espancou por isso. Os alunos ficam horrorizados e desapontados ao ouvir isso, e eles correm rapidamente para chamar o diretor. George cai de joelhos, e Azuma o olha de cima, perguntando como ele se sente por perder para um mago sem cor. Por causa da luta contra George, Azuma se torna uma força assustadora na classe, porque agora ele parece uma pessoa completamente diferente. Depois da aula do dia, Azuma se vira para Lily novamente para falar com ela, chocando a garota. Azuma agradece a Lily por sua ajuda mais cedo, e o rosto de Lily fica vermelho de tanto corar. Azuma piora ainda mais a situação para Lily, aproximando-se dela e perguntando se ela está disposta a sair com ele. O mundo inteiro de Lily entra em choque quando ela ouve isso. Com o rosto totalmente vermelho, ela sutilmente concorda em sair com ele. No entanto, a realidade logo a atinge quando ela percebe que Azuma quer dizer outra coisa. Ele só quer que ela lhe mostre a escola e os lugares importantes que ele precisa conhecer. Depois de lhe mostrar tudo, Azuma agradece por sua ajuda, e ela se sente uma completa idiota por ter criado esperanças. Ela não consegue conter suas emoções e começa a se enfurecer até que Azuma pergunta qual é o problema. Ela responde rapidamente que não há nada de errado. E para encobrir seu erro emocional, ela leva Azuma ao melhor prédio da escola, a sala de análise de magia. Lily informa que os alunos podem usar a sala desde que se inscrevam para isso. Azuma então diz a Lily que ela pode encerrar o tour porque ele entende tudo claramente. Ele agradece pela ajuda e garante que um dia recompensará pela ajuda. Lily fica chocada com tudo isso, forçando-a a perguntar se o cara é realmente Azuma. Ela confessa que Azuma tem sido uma pessoa totalmente diferente desde o início do dia. Azuma admite que pode parecer diferente, já que acabou de acordar no dia anterior e suas memórias estão um pouco confusas. Ele então se desculpa por fazê-la se preocupar. Mas, no fundo, Azuma está impressionado que Lily seja capaz de perceber que algo está errado. Resolvido isso, Lily sai, e Azuma fica para trás na sala de análise. Azuma coloca a mão no computador e pede para ele analisar a magia antiga e a moderna. Azuma está confiante de que, com o computador, ele pode desenvolver uma nova e original magia híbrida. Azuma sorri, pois mal pode esperar para usá-la no dia seguinte. De repente, um cara aparece ao lado dele, perguntando se ele é Azuma. Isso é um choque para Azuma, porque ele nem sequer sentiu a presença do cara. O cara se apresenta como Izuya Katakura, e ele é um dos S-Fur. Azuma fica confuso sobre o que significa S-Fur, e Izuya revela que significa os 4 fortes. Basicamente, os membros do grupo são considerados os mais fortes da academia, e Izuya é um deles. Izuya diz a Azuma que ouviu falar sobre como ele derrotou Kiryu, que também é membro do grupo. O que surpreende Izuya é o fato de ele ser um mago sem cor. No entanto, Izuya confessa que não está irritado com o fato de Azuma ter espancado Kiryu, porque ele não é fã das coisas que Kiryu faz. Por causa disso, Izuya diz a Azuma que gostaria que eles fossem amigos. Ele estende a mão para Azuma com um grande sorriso no rosto, e Azuma leva um momento antes de apertar sua mão e aceitar o acordo. No processo de se cumprimentarem, Azuma percebe que Izuya lançou algum tipo de feitiço fraco sobre ele, e ele presume que seja um feitiço de rastreamento. Em vez de ficar irritado com isso, ele fica impressionado porque Izuya é capaz de lançar magia moderna naturalmente sem usar um bastão inteligente. Além disso, ele pode ver claramente que ele é um descendente de seu antigo camarada, o Mago do Vento. Depois de trocarem apertos de mão, Izuya se vira para sair, e Azuma sorri brilhantemente porque está basicamente aceitando o desafio de Izuya.
No dia seguinte, Azuma vai à sala dos professores para fazer reservas para a sala de análise, e lhe é dada 1 hora, das 15 horas às 16 horas. Durante a palestra daquele dia, Azuma não consegue se concentrar, pois mal pode esperar para visitar a sala de análise de magia. Depois da escola, ele vai direto para a sala. Azuma foca na magia antiga, o grande painel, que é uma forma de magia antiga que ele usava antigamente. É um procedimento onde a mana é retirada da atmosfera e então condensada na estrutura de mana dentro do corpo. Uma vez que a magia que o mago quer ativar foi determinada, a mana é transferida da estrutura de mana para a estrutura de execução, e o círculo mágico finalmente formata o processo instável em um padrão fixo. Basicamente, a precisão e a beleza de um círculo mágico são proporcionais à habilidade do mago. A mana flui através do círculo mágico projetado pelo lançador e, quando é liberada de lá, a magia é ativada. A magia antiga, por outro lado, só pode ser usada por aqueles que são escolhidos. Isso ocorre basicamente porque a mana não pode ser refinada no corpo sem talento mágico. No entanto, as coisas parecem ser diferentes na era moderna, porque a estrutura de mana interna e a estrutura de execução foram substituídas por um órgão chamado circuito de mana, graças à invenção do bastão inteligente. O bastão inteligente injeta mana automaticamente no circuito de mana do corpo e gera artificialmente um círculo mágico para ativar o feitiço. Em suma, eles conseguiram criar um processo mais generalizado, tornando possível ativar magia sem quaisquer diferenças pessoais inatas. No entanto, devido à manualização do procedimento, o poder da magia diminuiu em comparação com a magia antiga. E, como esperado, sem o bastão inteligente, não há como usar magia. Com tudo isso, Azuma percebe que criar a magia híbrida que mistura tecnologia antiga e moderna é o objetivo final. No entanto, para fazer isso, ele sabe que precisa dominar a magia moderna no nível mais alto para poder conquistar todos os atributos. Ele planeja usar o computador quântico para executar os cálculos da teoria básica de sua magia híbrida hipotética. Azuma insere seus dados, e quando termina, decide pegar uma bebida e esperar até que os resultados dos cálculos saiam. De repente, ele é jogado em um espaço mágico onde se encontra caindo. Ele rapidamente percebe que está sendo atacado por alguém que usa magia moderna, mas o problema é que ele não consegue ver a pessoa. Nesse momento, ele percebe que há apenas uma pessoa que passou despercebida por seu radar, e essa pessoa é Azuya. Azuma não consegue acreditar que o cara já está agindo quando sugeriu que se tornassem amigos. Já que Azuya não se importa em atacá-lo, Azuma planeja ensiná-lo o que significa ser seu veterano. Como não há como Azuya tê-lo teletransportado para o céu, Azuma percebe que é um feitiço de alteração de reconhecimento para fazê-lo perceber dessa forma. Este é o mesmo tipo de magia que Azuya usou no passado, e Azuma está surpreso que ele não tenha mudado. No entanto, Azuma está curioso para ver o que acontecerá se ele continuar em queda livre. Nesse momento, um bando de bestas mágicas artificiais aparece do nada. Azuma é forçado a lançar um feitiço de barreira e percebe que ficará na defensiva se não conseguir localizar onde Azuya está escondido. Azuma planeja seu movimento e decide usar magia de desaceleração para parar sua queda. Mas de repente, ele percebe que está caindo em uma mina mágica. É quando ele percebe que Azuya já colocou contramedidas no espaço mágico, que sempre reagirão ao feitiço que ele ativar. Azuma chega à rápida conclusão de que precisa destruir as minas antes que elas explodam, causando uma explosão em cadeia. Azuma acredita que tem tudo sob controle até que de repente se encontra levitando em um espaço vazio sem atmosfera, tornando difícil para ele respirar. Ele ainda está lidando com isso quando uma série de explosões abala o espaço, e é quando Azuma finalmente decide que já chega. Azuma logo percebe que corre o risco de sufocar e morrer se não agir rapidamente. Para completar, o espaço mágico é intrincado em sua construção, assim como uma obra de arte. Como ele sabe como Azuya opera, ele tem certeza de que ele está escondido em algum lugar observando para poder testemunhar sua morte. Isso significa que todo o espaço não é autônomo, então Azuya está definitivamente por perto observando através de um olho mágico. Azuma conclui que sua saída é encontrar o olho mágico, e ele se entrega a um modo de foco de 100%. Azuya vê isso e acredita que Azuma está finalmente desistindo, mas ao mesmo tempo, ele não está pronto para recuar. De repente, uma grande explosão abala o espaço. E isso é graças a Azuma canalizar toda a mana concentrada em sua estrutura de execução e liberá-la de uma vez. Azuya fica chocado ao ver isso, mas Azuma não se contém enquanto continua a expandir seu enorme círculo mágico. Ele planeja expor a anomalia dentro do espaço e identificar o ponto de observação de Azuya fazendo isso. Depois de alguns momentos fazendo isso, ele finalmente localiza Azuya, e não perde tempo explorando o espaço. Ele desfaz a magia de Azuya e se encontra na sala de magia novamente. Com isso, ele confirma que Azuya estava usando uma magia de alteração de reconhecimento. Azuma então sai da sala para encontrar Azuya onde ele está sentado. Azuma se aproxima dele,
perguntando por que ele iria querer machucá-lo quando ele disse antes que gostaria que eles se dessem bem. Izuya levanta-se animadamente, dizendo a Azuma que ele é tudo o que imaginava que ele fosse. Izuya fala sobre como foi fácil para Azuma romper a magia da ilusão e lançar magia de levitação sem um encantamento. Izuya diz a Azuma que ele é uma pessoa incrível por ser capaz de fazer isso. Izuya continua dançando enquanto compara a técnica de Azuma à melhor arte do mundo. Ele diz a Azuma que ele é incrível e que gostaria de entender seus circuitos mágicos. De repente, o rosto de Izuya muda enquanto ele diz a Azuma que o que ele mais ama é ver algo bonito ser destruído. Antes que Azuma possa reagir, ele percebe que Izuya está um passo à frente dele novamente, e ele caiu em outro de seus feitiços. Izuya então ativa seu feitiço mágico, queda de meteoro, e um monte de materiais de construção de baixo levitam no ar para começar a cair sobre Azuma na tentativa de empalá-lo. Mesmo com vários materiais afiados vindo em sua direção, Azuma mantém a calma. Pouco antes de os espinhos descerem sobre ele, ele consegue criar uma barreira para bloqueá-los. No entanto, Izuya zomba dele, dizendo que quer ver por quanto tempo ele vai aguentar. Izuya continua a atirar vários materiais em Azuma, forçando-o a continuar a desviar-se, e sem dúvida, ele percebe que Izuya está tentando encurralá-lo. Antes que Azuma perceba, ele se encontra no meio de materiais de construção que visam acabar com ele. Azuma continua aguentando, mas Izuya zomba dele, dizendo que ele já está chegando ao seu limite. Izuya então leva as coisas adiante, puxando um avião em direção à localização de Azuma. Izuya projeta sua aura no ar enquanto diz a Azuma que ele está em seu mundo. Izuya diz a Azuma que está curioso para ver como ele vai bloquear seu último ataque. Azuma levanta a mão no ar, mas ao mesmo tempo foca sua atenção nos arredores. Enquanto isso, Izuya está planejando espetá-lo com uma agulha. Mas assim que ele atira a agulha em Azuma, ele cancela o feitiço que estava protegendo o avião. Isso choca Izuya, e ele assiste enquanto o avião vem caindo. No entanto, acaba por ser uma ilusão, e seu ataque principal era a agulha. Azuma foi capaz de perceber isso, e ele pegou a agulha com bastante facilidade. Azuma zomba dele, dizendo que já percebeu seus esquemas. Azuma explica que o feitiço que manipula o vento para derrubar os destroços não passava de uma isca. Izuya havia derrubado objetos reais como postes e placas de metal, mas depois ele usou um avião ilusório para chamar sua atenção. Enquanto Azuma estava distraído, ele então lançou a agulha mágica infundida com um feitiço de perturbação da consciência, que era a verdadeira jogada de Izuya. Azuma sorri porque até a suposta queda de meteoro de Izuya não passava de um blefe. Azuma elogia o trabalho árduo de Izuya, mas o avisa que tudo o que ele tenta fazer é inútil contra ele. Izuya contesta essa possibilidade, dizendo que não há como Azuma ter visto através de sua magia porque nenhum mago vivo percebe quando ele ativa sua magia. Izuya diz que isso só é possível se a pessoa for um arquimago lendário de 3.000 anos atrás. Nesse momento, Azuma diz a ele que, por sua magia ter sido excelente, ele vai encerrar a batalha com sutileza. Ele avança em direção a Izuya a uma velocidade a qual ele não conseguiu reagir, e lhe diz que ele usou magia demais na sua frente, o que lhe deu a chance de analisá-la. Azuma coloca a mão no peito de Izuya e libera um círculo mágico que envia uma vibração de dor por todo o seu corpo. O efeito da magia começa, e Izuya grita de dor antes de desmaiar completamente. Azuma fica de pé sobre ele com um sorriso no rosto porque venceu a batalha. Enquanto Izuya estava desmaiado, ele se viu sonhando com seu ancestral de 3.000 anos atrás. Ele era bem próximo de Azuma naquela época, e ele considera Azuma uma obra de arte. Embora ele fosse próximo de Azuma, Izuya não era próximo do resto da equipe, pois sempre os evitava. Kiryu acredita que Izuya é tímido, mas seu outro companheiro de equipe diz que Izuya provavelmente simplesmente não gosta dele. Aparentemente, Izuya não se dá bem com os outros porque eles não apreciam arte, e Izuya não é do tipo que se mistura com pessoas como eles. Justo quando as coisas estavam ficando muito boas entre ele e Azuma, ele é subitamente informado por um de seus companheiros de equipe que o rei emitiu um decreto real afirmando que Azuma é um traidor. Izuya não quer acreditar nisso porque não acha que exista a possibilidade de Azuma os trair. Seu companheiro de equipe lhe diz que isso é verdade, já que o rei tem o poder da premonição, e nunca esteve errado. Isso parte o coração de Izuya, já que ele considera Azuma uma obra de arte, e ele se pergunta por que ele arriscaria tudo para trair o reino. Izuya está questionando isso quando acorda na enfermaria. Como Izuya não vivenciou os eventos diretamente, ele acredita que o que acabou de presenciar é um sonho terrível. Izuya está tentando se recompor quando Azuma aparece, oferecendo-lhe água para beber. Ele lhe diz que é uma bebida eletrolítica com açúcar. Azuma sugere que Izuya se reidrate o mais rápido possível, pois ele perdeu muito líquido com o suor. Izuya fica chocado e pergunta a Azuma por que ele o está ajudando. Azuma menciona que Izuya recebeu seu feitiço de frente, e não havia como ele sair ileso.
No entanto, ele o informa que seus circuitos mágicos ainda estão estáveis e não parece ter causado nenhum dano permanente. Nesse momento, Izuya percebe uma toalha na mão de Azuma, e é quando ele se dá conta de que Azuma esteve cuidando dele enquanto ele estava desacordado. Com um sorriso radiante no rosto, Azuma diz a Izuya que fez isso porque não quer perder um mago talentoso. Com uma voz sutil, Izuya agradece a Azuma pela ajuda, e o informa que nem todos no S4 são como Kiryu. Izuya admite que o poder mágico de Kiryu é extraordinário, mas ao mesmo tempo, ele não concorda com suas ideias. Izuya então revela que queria ver o quão forte Azuma é para ter sido capaz de derrotar Kiryu. Izuya então inclina a cabeça para Azuma para se desculpar em nome de Kiryu por tudo que ele fez a ele. Azuma sorri e diz a Izuya que ele não parece ser uma má pessoa. Ele então diz a Izuya que vai simplesmente esquecer que ele o emboscou. No entanto, em troca disso, ele quer que eles façam um acordo. Izuya pergunta a ele qual é o acordo, e Azuma diz a Izuya que quer que ele saia do S4 e se junte a ele para criar uma nova facção na academia. Azuma está pronto para correr o risco de recrutá-lo, já que ele não tem suas memórias de 3.000 anos atrás. Azuma já percebeu que vai precisar de aliados se quiser alcançar algo nesta era atual. Azuma diz a Izuya que está contando com ele para caminhar com ele em direção ao futuro que ele almeja. Izuya fica completamente impressionado e honrado com a oferta. Ele não perde tempo em sair da cama e se ajoelha na frente de Azuma, dizendo que está pronto para seguir sua liderança. Azuma fica surpreso com a conduta de Izuya porque se lembra claramente do Izuya de 3.000 anos atrás fazendo a mesma coisa. Nesse momento, Azuma avisa a enfermeira que consegue vê-lo espiando por trás da porta. A mulher sai rapidamente dizendo que não foi por querer. Já que terminou com Izuya, Azuma se prepara para sair. Antes de sair, ele entrega à enfermeira um gráfico que analisa o circuito mágico de Izuya. Azuma diz a ela que pode usar isso como referência, e no momento em que ela olha para o gráfico, ela quase enlouquece. Ela não consegue acreditar no quão insanamente detalhado o gráfico é. Ela grita para Azuma parar e pergunta se ele estaria disposto a se juntar ao seu instituto de pesquisa como um aluno especial. Azuma se vira, sorri para ela e recusa a oferta, dizendo que já gosta da academia. Depois de sair, Azuma vai para a sala de análise de magia porque se distraiu um pouco e precisa continuar com sua pesquisa. Depois que o computador termina de analisar tudo o que ele sugeriu, o computador chega à conclusão de que sua teoria é recomendada para apresentação em conferências acadêmicas como um novo sistema de magia. Azuma fica satisfeito que seu palpite estava certo e solta um suspiro de alívio porque isso estabelece a base para a magia híbrida que mistura métodos antigos e modernos. Azuma percebe que a próxima coisa que fará é ajustar cada fórmula mágica para usos específicos. Depois disso, ele as adaptará aos circuitos mágicos, e também precisa verificar a compatibilidade delas com os elementos. Por ter muito o que fazer, Azuma percebe que a sala de análise de magia pode muito bem se tornar sua segunda casa. Azuma planeja superar toda a magia antiga que aprendeu e então criar uma magia revolucionária. No dia seguinte na aula, o professor decide chamar Azuma porque há suspeitas de que ele está trapaceando, já que suas notas subiram de repente. O professor diz a ele para ir à frente e resolver a questão que está no quadro. O professor manipula Azuma para que ele se apresente, e Azuma caminha confiantemente para provar que eles estão errados e que os NETS não são lixo. Azuma pega o giz, começa a resolver a equação até o último detalhe, chocando o professor e até mesmo os alunos. Azuma até explica como a equação surgiu e para que é usada. Aparentemente, foi a mesma equação que levou à invenção das varinhas inteligentes. E quando o professor ouve isso, ele fica completamente pasmo. Ele não tem escolha a não ser dizer a Azuma que ele está certo, e diz para ele voltar ao seu lugar. O professor fica atordoado porque Azuma acabou de resolver um problema que é para universitários. Enquanto ele retorna ao seu lugar, Lily não consegue tirar os olhos do cara legal e descolado. Durante o almoço, a maioria da turma se aproxima de Lily, implorando para que ela fale com Azuma para que ele possa ser amigo deles. Percebendo que não a deixarão em paz a menos que o faça, Lily finalmente concorda em falar com Azuma. Lily então pergunta a Azuma se ele estará livre depois da aula para que possam ir ao café em Ibizu com o resto da turma. Azuma inicialmente recusa a oferta, mas no momento em que percebe que Lily ficará envergonhada, ele muda de ideia. A turma inteira explode de alegria quando ele diz isso, e eles admitem que é o melhor dia de suas vidas. Enquanto isso, há uma garota estranha observando Azuma, e ela pretende destruir o rosto lindo de Azuma. Momentos depois, Azuma e seus colegas chegam ao café, mas Azuma não consegue ter um momento de descanso, pois os alunos estão interessados em tudo que diz respeito a ele. Lily logo se cansa de suas perguntas incessantes e grita com eles, dizendo para perguntarem um de cada vez. Azuma então começa a responder a todas as perguntas deles, como qual é sua comida favorita e as vantagens de ser um NEA.
Mesmo quando ele está prestes a pular uma pergunta, o aluno o lembra rapidamente. Azuma revela que a pessoa de quem ele é mais próximo é Lily. E no momento em que ele diz isso, Lily quase desmaia, mas ela tenta manter a calma para que as coisas não acabem como antes. No entanto, ela desconta suas emoções no copo que está segurando, apertando-o com tanta força que derrama todo o conteúdo do copo. Azuma ainda encontra uma maneira de deixá-la envergonhada ao confortá-la por causa da bebida derramada. Lily então diz a Azuma que os alunos estão curiosos sobre ele, já que nenhum deles frequenta cursos de elite. Aparentemente, o significado completo deles para Nia não é educação, emprego ou treinamento. No entanto, todos estão convencidos de que esta não é a situação no caso de Azuma. Na verdade, eles acreditam que é mais como arrumado, habilidoso, inteligente e incrível. Azuma sorri ao ouvir isso e diz aos alunos que eles podem estar certos. Lily não consegue acreditar que Azuma está realmente de boa com tudo o que eles disseram até agora. Ao saírem do café, eles fazem questão de trocar informações de contato com Azuma, e isso proporciona outra rodada de empolgação para eles. Enquanto isso, há alguém espionando Azuma e enviando sua localização em tempo real para o chefe. Azuma logo percebe a presença dessa pessoa e diz a Lily para ser cautelosa. De repente, um grupo de estudantes de elite aparece na frente deles. Azuma exige saber por que eles estão lá, mas eles permanecem em silêncio até que um carro para na frente deles. Os alunos então abrem um corredor para quem quer que esteja dentro do carro. Quando a porta do carro se abre, os colegas de classe de Azuma entram em pânico porque o cara que sai do carro é um dos S-Fur. O cara se aproxima de Azuma e se apresenta como Fukata Shion, o chefe da união de clubes da academia. Sem dúvida, Azuma pode ver que Shion é o mesmo Shion de 3.000 anos atrás. Shion então diz a Azuma que ouviu falar sobre como ele ajudou Izuya. E como o grupo não pode continuar devendo favores, ele decide desafiar Azuma para um duelo de magia. Lily fica chocada ao ouvir isso, e Azuma se vira para perguntar a ela se ela sabe o que é um duelo de magia. Lily fica horrorizada quando percebe que Azuma não sabe de nada, e sussurra em seu ouvido dizendo que é um duelo de magia. Quando Azuma demora muito para dar sua resposta, Shion libera sua assustadora aura de batalha para intimidar Azuma. Azuma analisa a aura e percebe que é um espírito de luta, que está direcionado a ele e ao resto de seus colegas de classe. Azuma percebe que Shion está disposto a fazer reféns, contanto que consiga que ele aceite o duelo. Como isso também proporciona um campo de entretenimento para Azuma, ele decide aceitar o duelo. No momento em que ele concorda com o duelo, Shion embainha sua espada e diz a Azuma que o duelo acontecerá na manhã seguinte na arena central da academia. Azuma sorri porque não está nem um pouco preocupado, e está preparado para mostrar a Shion porque ele é muito melhor que ele. Mais tarde, Azuma se encontra em um sonho lúcido, e de dentro do sonho, ele consegue mergulhar em seu subconsciente e pensamentos ocultos. Azuma considera uma grande oportunidade de investigar o dono original do corpo. Ele se lembra que, quando reencarnou, havia uma pequena quantidade de mana não utilizada que permaneceu dentro dos circuitos mágicos de seu corpo. Como ele não a tocou, ele acredita que pode ler os pensamentos do dono original se olhar através dela. Ele também acredita que haverá um resquício do Azuma do passado dentro de seus pensamentos. Para fazer isso, ele percebe que precisa usar magia para extrair seu espírito, mas se lembra que não existe magia antiga para isso. Sendo o gênio que é, ele decide criar uma para isso. Ele abraça a ideia e começa a juntar tudo o que deveria fazê-la funcionar, e ele o faz. Ele sorri porque está literalmente criando uma nova magia dentro de um espaço mental. Azuma está confiante de que será o único a fazer isso na história. Como esperado, Azuma consegue realizar o feito e extrai os pensamentos do corpo. O jovem Azuma surta quando vê uma cópia exata de si mesmo parada na sua frente e ele exige saber onde está. No entanto, sua cabeça começa a latejar, e ele cai de joelhos de dor. Azuma percebe que a sincronização de memória entre o jovem Azuma e o corpo começou. Todas as memórias começam a inundá-lo, e Azuma percebe que tentou se matar em seu quarto, razão pela qual acabou perdendo a consciência. Depois disso, ele foi parar no hospital e entrou em coma do qual não deveria acordar. Ele pergunta a Azuma se tudo o que acabou de ver está correto, e Azuma diz que sim. Ele o informa que está atualmente pegando seu corpo emprestado, e se desculpa por isso. No entanto, o jovem não se importa, já que teria permanecido em coma se não fosse por ele. O jovem Azuma então pergunta a Azuma por que alguém de 3.000 anos atrás reencarnou em seu corpo. Azuma levou seu tempo para explicar, e quando fez, o jovem Azuma quase enlouqueceu. Azuma também acrescentou a história de como Kiryu e o professor o intimidavam. No entanto, Azuma já os derrotou e também derrubou outros oponentes fortes. Azuma revela que está fazendo tudo isso para proteger o corpo deles. O jovem Azuma surta quando percebe que teria se tornado uma mini-celebridade na escola.
No entanto, ele não acha que isso seja mais um problema para ele, já que já está morto. O jovem Azuma então revela que finalmente se lembra de como tudo aconteceu. Quando ele estava em coma, uma chuva de meteoros passou por perto, e os meteoros estavam sendo sugados para um buraco negro massivo. No entanto, dentro do buraco negro há um ponto de luz que chamou sua atenção. Ele narra que a luz estava piscando como se estivesse lutando, e ele decidiu tomar o lugar da luz. O jovem Azuma mergulhou e continuou caindo. Ele percebeu que era alguém que queria morrer, mas viveu, enquanto o velho Azuma era alguém que queria viver, mas acabou morrendo. O jovem Azuma sorri, dizendo que provavelmente aconteceu do jeito que deveria. No entanto, o velho Azuma discorda, dizendo que são duas almas compartilhando um corpo, e nenhum deles pode existir como Azuma por conta própria. Com confiança, Azuma diz ao jovem Azuma que eles estão atualmente em sua história, e ele promete realizar seu sonho. O jovem Azuma sorri, e lágrimas caem de seus olhos quando ele ouve isso. Ele e o velho Azuma apertam as mãos, e ele agradece pela ajuda. O jovem Azuma diz ao velho Azuma que está satisfeito com o fato de que ele está tentando ajudá-lo a realizar seu desejo. O jovem Azuma então pergunta ao velho Azuma se há algo que ele possa fazer para ajudar, e o velho Azuma conta ao jovem Azuma sobre sua experiência no café. Ele diz ao jovem Azuma que Lily estava gritando algum tipo de encantamento estranho, como Oyu Shanja de Towaite Mocha. Isso deixou o velho Azuma confuso, e ele pergunta ao jovem Azuma se pode traduzir isso para ele. O jovem Azuma ri quando ouve isso e diz ao velho Azuma que não se importa em ajudar. Mas nesse momento, seu corpo começa a desaparecer, dizendo a eles que o tempo acabou. O jovem Azuma então agradece ao velho Azuma por trazê-lo de volta. Antes de desaparecer, ele diz ao velho Azuma que vai continuar dando uma espiada na história deles. Quando Azuma acorda, ele sabe que o jovem Azuma não passa de um pensamento remanescente, mas, ao mesmo tempo, ele quer realizar todos os seus desejos. Enquanto isso, na residência de Shion, ele é visto sentado em frente a um cristal gigante conhecido como oricalco de nitreto de Wurtzita, que é extraído apenas nas montanhas pertencentes à família Fukata por gerações. É basicamente o metal mais duro do planeta, e depois que Shion termina de meditar, ele corta o metal em pedaços com sua espada. Nesse momento, a garota estranha que estava perseguindo Azuma mais cedo aparece no campo de treinamento de Shion. Acontece que ela também é um dos S-Fur, e ela é Mizuara Miyuni. Muni fica impressionada com a eficácia da espada de Shion, porque ela é capaz de cortar o material como se não fosse nada. Shion então diz a Muni que já assistiu ao vídeo que ela lhe enviou, e fica surpreso que Izuya e Kiryu perderam da maneira que perderam. Shion menciona que ele pode estar no S-Fur apenas por estar, mas ao mesmo tempo, ele tinha Izuya e Kiryu em alta consideração. Ele os considera a personificação do prestígio da academia. Por causa disso, ele não tem intenção de mostrar misericórdia a quem quer que ameace o prestígio da academia. Muni concorda com ele, dizendo que se ele subestimar Azuma por ser um Nee, ele só vai se arrepender, assim como Izuya e Kiryu fizeram. Shion então saca sua espada e jura pela lua no céu que vai derrotar Azuma. Ele diz que não se importa se algo acontecer com Azuma porque a autoridade da academia é muito maior do que uma vida humana. Mion fica feliz em ouvir isso e incita Shion a esmagar o rosto bonito de Azuma. Mion então pergunta se ele tem intenção de usar sua arma secreta durante a luta, mas Shion diz que não, acreditando que a luta não justificará que ele faça isso. Ele acredita que sua familiaridade é suficiente para a batalha, e assim, o dia do duelo chega, e Azuma está animado com tudo isso. Falando sobre o duelo de magia, é uma batalha sancionada entre estudantes, que se baseia no uso da magia. Aparentemente, os estudantes da instituição são classificados com base no resultado de um duelo de magia. E como de costume, as classificações vão de F a S. Estudantes de alta classificação recebem vários privilégios dentro da academia, o que torna tudo mais interessante. Enquanto estava na sala de espera da arena, isso é tudo que Azuma aprendeu com Lily. Lily acredita que Azuma já deve ter ouvido falar disso, já que é de conhecimento comum para todos os estudantes. No entanto, Azuma diz a ela que é a primeira vez que ouve sobre isso e agradece por ela ter contado. Lily fica surpresa ao ouvir isso, e ela assume que Azuma ainda está sofrendo com toda aquela confusão de memória. Por causa disso, ela decide apoiá-lo. De repente, ela se dá conta de que está na sala de espera de Azuma, e começa a fantasiar como sempre faz. É a voz de Azuma chamando por ela que a tira da zona de fantasia em que ela se encontrava. Azuma então mostra a ela duas gravatas, preta e branca, perguntando qual fica melhor. Lily escolhe a preta, e Azuma agradece pela ajuda dela. Azuma então pergunta a Lily se ele terá mais tempo na sala de análise mágica se conseguir aumentar sua classificação, e Lily diz que sim. Lily não consegue acreditar que a sala de análise mágica é a preocupação de Azuma, dentre todas as suas preocupações.
Azuma então diz a Lily que Shion está chamando de encrenqueiro para a escola, e Lily confirma isso mostrando a ele o artigo de notícias detalhando sua luta com Shion. Shion disse à imprensa sobre seu desejo de punir Azuma, que está atualmente destruindo a academia. Mesmo quando Azuma vê o artigo, ele não se abala, e isso choca Lily. Ela não consegue acreditar na audácia de Azuma, já que Shion é um mestre da esgrima mágica japonesa e o herdeiro das minas de metais raros que fornecem as varinhas inteligentes. Basicamente, suas doações para a academia são na casa dos bilhões, e é por isso que ninguém na academia pode desafiá-lo. Lily diz a Azuma que, mesmo que ele esteja certo, a opinião pública será manipulada para parecer que a justiça está do lado de Shion. Azuma para um momento para pensar sobre tudo isso, e ele simplesmente ignora tudo. Ele então pergunta a Lily como sua gravata fica nele. Lily fica impressionada com a aura dele, e ela lhe assegura que a gravata está bonita. Com isso, Azuma se levanta para ir para o duelo. Lily fica chocada por não haver um pingo de medo no rapaz, o que a faz se perguntar se ele estava sequer ouvindo o que ela estava dizendo. A caminho da arena, ele encontra Izuya, e os dois trocam o que pode ser descrito como um olhar codificado. Enquanto isso, Shion chegou à arena, e as elites estão torcendo por ele, dizendo-lhe para massacrar Azuma e acabar com ele. Não muito tempo depois, Azuma aparece também. Shion elogia por não ter fugido, e Azuma aprecia o gesto. Do nada, Shion pergunta a Azuma quem ele é. Essa pergunta choca Azuma, que acredita que Shion percebeu que ele é um ser reencarnado. Shion diz a Azuma que está levando a luta a sério porque Azuma conseguiu derrotar Kiryu e Izuya, o que definitivamente não foi por acaso. É exatamente por isso que ele está perguntando a Azuma quem ele é, e ele acompanha a pergunta com uma aura de batalha avassaladora. Azuma nem sequer vacila em meio a toda a intimidação, e ele simplesmente diz a Shion que ele é Azuma. Shion fica impressionado que Azuma nem sequer vacilou quando ele tentou sobrecarregá-lo com sua aura de batalha, e ele o informa que não tem intenção de subestimá-lo. Shion diz a ele que vai enfrentá-lo com tudo que tem e esmagá-lo com toda a sua força. Azuma sorri ao ouvir isso, dizendo a Shion que era exatamente isso que ele esperava, e ele garante que também não vai se segurar. Assim que o árbitro está prestes a começar a luta, Shion lhe diz para esperar. Shion então diz a Azuma que está preparado para lhe mostrar misericórdia, pois é costume da nobre família Fukata. Shion diz a Azuma que se ele apresentar sua carta de desistência naquele instante, ele está disposto a deixá-lo sair com uma derrota por desistência. Desta forma, Azuma não se machucaria, mas seria uma pena que os estudantes que se reuniram tivessem vindo para nada. Shion pergunta a Azuma qual é sua decisão, e Azuma se vira para o árbitro para perguntar-lhe algo também. Azuma pergunta a Shion qual seria sua classificação se ele vencesse a luta. O árbitro revela que Shion é atualmente um estudante de rank S, enquanto Azuma é de rank F. Isso significa que Azuma subirá para o rank A se conseguir vencer o duelo. Depois de ouvir isso, Azuma se vira para Shion e diz que estará disposto a desistir da luta se ele estiver disposto a elevar sua classificação de F para S. Azuma finaliza dizendo a Shion que ele também evitará se machucar se eles fizerem dessa forma. No momento em que ele diz isso, a raiva de Shion inunda toda a sala. Shion diz a Azuma que faz muito tempo que alguém não o desafia de forma tão insolente. Pela grosseria de Azuma, Shion lhe assegura que não vai perdoá-lo, mesmo que ele implore ou chore. Na verdade, ele está pronto para transformar Azuma em uma polpa completa. Azuma o provoca ainda mais, dizendo para ele vir com tudo. Shion, com raiva, diz ao árbitro para começar a luta. E como Shion é a reencarnação de seu subordinado do passado, Azuma sabe que não pode se segurar e arriscar perder. Azuma planeja usar o poder total da magia antiga desde o início. Azuma revela seu círculo mágico, chocando toda a sala, já que eles nunca viram um círculo mágico como o de Azuma antes. Azuma então lança uma explosão mágica em Shion, mas antes que possa alcançá-lo, ela é interceptada. Acontece que Shion está usando uma magia de atributo terra de auto-interceptação. Azuma não se surpreende, pois era assim que seu eu anterior se movia também. Shion então diz a Azuma que sua magia de origem desconhecida não vai funcionar nele. Shion pega sua espada, dizendo a Azuma que está preparado para terminar a luta com um único golpe. Azuma fica impressionado com a espada, já que ela funciona tanto como uma varinha inteligente quanto como uma lâmina física. Azuma observa Shion preparar seu ataque, e ele descobre qual é a contra-estratégia de Shion. Azuma fica impressionado, e se prepara para ser aquele que quebrará o espaço impenetrável de Shion. Para Shion, Azuma é uma mutação irregular que apareceu do nada. Ele o vê como um incômodo imundo que perturba a harmonia da escola, e é por isso que ele não pode permitir isso. Shion está confiante de que Azuma não tem o necessário para bloquear seu ataque, e até os estudantes estão todos animados para ver o golpe final de Shion. Para piorar a situação de Azuma, ele se vê preso pela magia de Shion para impedi-lo de escapar. No momento em que Shion sabe que Azuma está preso,
ele faz seu movimento. Mune observa com admiração, imaginando o que Azuma fará, porque o corte de Shion pode derrubar até o material mais duro do planeta. Enquanto o corte viaja em direção a Azuma, ele tira sua gravata, dizendo que cansou de ser bonzinho. Ele então lança um feitiço de endurecimento na gravata, transformando-o em um material sólido como rocha. Com isso, ele bloqueia o ataque de Shion e até o estilhaça. Isso choca Shion e todos na sala, já que Azuma bloqueou a técnica mortal de Shion com apenas uma gravata. Shion também ativa uma magia de desaparecimento para dissipar a magia de restrição que o mantinha no lugar. Assim que ele está livre, Azuma desaparece, causando arrepios na espinha de Shion. Enquanto isso, Azuma está se preparando para um contra-ataque, e Shion entra em pânico só de pensar nisso. Percebendo que Azuma não está em lugar algum, Shion reforça seu espaço absoluto em preparação para um ataque. Azuma aparece de repente atrás dele, e assim que ele está prestes a desferir seu golpe, o sistema de auto-interceptação entra em ação novamente. Uma mão gigante emerge de baixo e bloqueia o ataque de Azuma, dando a Shion todo o tempo que ele precisa para enviar um corte na direção de Azuma. No entanto, Azuma consegue desviar do golpe, e ele joga fora sua espada antes de ir atrás de Shion. Shion acredita que Azuma está se preparando para a morte com o que está fazendo. No entanto, Azuma o choca ao manter seu feitiço de dissipação de partículas ativado. Isso dissolve tudo que possa bloquear o caminho de Azuma enquanto ele avança em direção a Shion. Assim que ele alcança Shion, ele saca outra espada e a brande com força contra Shion. Lily fica chocada ao ver isso, e ela percebe que Azuma guardou a segunda gravata também. Shion se vê lutando contra a força avassaladora de Azuma, mas Azuma o elogia por resistir, já que planejava terminar a luta com apenas um golpe. Shion também admite que Azuma é o primeiro a chegar perto de seu domínio, e por isso, ele planeja revelar sua técnica secreta de espada pela primeira vez. Nesse momento, Shion libera sua espada mágica, a lua cheia nebulosa, que emite uma luz brilhante. Azuma não consegue detê-la, e Shion recebe um golpe direto no peito. Mune sorri porque esta é uma técnica de espada que combina uma espada mágica disruptiva com uma espada mágica perfurante, e é algo que nem ela consegue desviar. O golpe atinge diretamente seu peito, enviando uma onda de dano atômico para o corpo de Azuma. Azuma perde a mobilidade e cai no chão, deixando Lily gritando de dor e desespero. Com Azuma sem resposta, Shion fica preocupado que Azuma esteja morto, porque ele colocou poder demais no golpe. Shion diz ao árbitro para verificar Azuma, e ele corre para fazer isso. Shion já está preparado para aceitar a punição pela morte de Azuma sob o pretexto de que foi um erro. De repente, Azuma se levanta novamente como um zumbi, e ele parece aterrorizante no processo também. Shion fica atordoado porque Azuma não deveria ser capaz de resistir à técnica secreta de sua esgrima mágica. Azuma então diz a Shion que ele estava errado desde o início, pois acreditava que estava dando tudo de si, mas estava subconscientemente menosprezando Shion. No entanto, agora que ele está de volta, Azuma está pronto para levar a sério com ele. Azuma caminha em direção a Shion, e ele entra em pânico enquanto se prepara para usar sua técnica secreta de espada novamente. Azuma sabe que a mana de seu corpo é insana, mas lhe falta estamina. Ele percebe que o dano que sofreu de Shion mais cedo foi mortal, e para evitar prolongar as coisas, ele planeja terminar a luta rapidamente. Azuma planeja comprimir a mana dentro dos circuitos mágicos até o limite máximo para poder aprimorar temporariamente suas habilidades físicas. Mesmo sendo a primeira vez que fazia isso, ele conseguiu realizar com facilidade, com seu corpo brilhando intensamente. Azuma está grato por estar enfrentando um oponente forte, porque isso fez mergulhar na construção e experimentação bem no campo de batalha. Enquanto Azuma está pensando em tudo isso, Shion vê isso como uma brecha para atacá-lo. Shion planeja desferir o golpe final, mas antes que possa fazer isso, Azuma aparece atrás dele. Shion fica atordoado com a rapidez do cara, o que o faz se perguntar como um humano é capaz de alcançar esse tipo de velocidade. No entanto, ele acredita que ainda tem uma arma secreta, e ele libera seu familiar. Seu familiar emerge de baixo para agarrar as pernas de Azuma. Shion ri de Azuma porque acredita que conseguiu restringir os movimentos de Azuma com sucesso. No entanto, Azuma o chocou ao arrastar o familiar com apenas uma mão. Azuma o arremessa para longe como se fosse papel antes de finalizá-lo com um feitiço mágico, chocando toda a sala. Azuma diz a Shion que sua opção de usar a interceptação automática agora se foi, já que ele derrotou seu familiar. Shion treme ao ver isso, e Azuma caminha em sua direção dizendo que acabou. Shion não consegue acreditar no que está acontecendo bem na sua frente, já que ele deveria ser o melhor espadachim japonês. No entanto, ele não está pronto para admitir a derrota, e grita com toda a força de sua voz para invocar seu último recurso. 3.000 anos atrás, Azuma encontrou Shion desenvolvendo uma nova magia que extrai as habilidades ocultas dentro de si.
Shion diz a Azuma que é possível aumentar a quantidade de mana inerente em cerca de 10 vezes. Azuma ficou impressionado ao ouvir isso, mas Shion mencionou que tinha um efeito colateral. Ele diz que o lado brutal do conjurador se manifestará assim que for usada. Por causa disso, Shion acredita que precisa de mais refinamento. No entanto, ele revela que encontraram um humano adequado para o experimento. E como será um experimento perigoso? Azuma pergunta quem é o sujeito do experimento. Shion então diz a Azuma quem ele tem em mente. E depois de ouvir isso, Azuma diz a Shion para continuar seu trabalho, garantindo-lhe que vai contar com sua nova magia. Agora, no presente, Shion consegue ativar essa magia, e seu alter ego emerge. Ele avança em direção a Azuma como um maníaco, pronto para fatiá-lo em pedaços. Até Azuma consegue ver que o cara se tornou insanamente rápido ao impulsionar seu circuito mágico e melhorar drasticamente suas habilidades físicas. A velocidade insana de Shion força Azuma a continuar pulando para trás, e Shion zomba dele, dizendo-lhe para parar de correr. Com a habilidade destrutiva de Shion enlouquecida, Azuma pode ver que ele conseguiu despertar seu potencial de 3.000 anos atrás. Ele percebe que os outros também fizeram o mesmo quando se encontraram em um estado extremo. No entanto, Azuma não acha que Shion ainda represente uma ameaça para ele. Não muito tempo depois, Shion encurrala Azuma, o que era seu plano de jogo desde o início. Azuma fica impressionado que, mesmo em seu estado louco, ele ainda está calculando seus movimentos. Shion está feliz que tudo deu certo, e ele diz a Azuma que está indo atrás dele com sua técnica secreta final. Esta é uma técnica que dispara dezenas da espada mágica de morte em um golpe, a Lua Nova Nebulosa. Azuma está preocupado porque não sabe se consegue sequer aguentar o dano da técnica de frente. Mesmo com o perigo à sua frente, Azuma ainda acha que está por cima. Azuma então percebe que precisa interceptar a técnica secreta de Shion. Com isso, Azuma constrói um círculo mágico para interceptar a barragem de ataques de Shion. O círculo mágico forma uma lente tridimensional gigante, e o primeiro ataque de Shion toca a lente gigante posicionada por Azuma. Além da habilidade analítica que Shion infundiu no círculo mágico, ele adicionou um arranjo inovador a ele. Em vez de analisar automaticamente o alvo tocado, ele transmitia informação bruta e exposta diretamente para Azuma. Azuma então realiza uma análise de alta velocidade em seu cérebro usando o supercomputador como referência. Com este computador funcionando, ele conseguiu processar informações perto da velocidade da luz. Isso basicamente faz os cortes rápidos de Shion parecerem lentos, já que não há como eles superarem a velocidade da luz. Para se ter uma ideia de quão impressionante é, Azuma conseguiu terminar tudo isso em apenas 0,1 segundos. No momento em que termina, ele bloqueia os ataques de Shion e o contra-ataca, o que envia uma onda para empurrar Shion para trás. No entanto, ele se recompõe novamente e vai atrás de Azuma, mas ele bloqueia o ataque facilmente. Azuma pega sua espada e a quebra antes de socar Shion com muita força no rosto para derrubá-lo no chão. Azuma aponta sua espada para Shion, insistindo para que ele se renda ou seja esfaqueado da pior maneira possível. Percebendo que vai acabar morto se continuar agindo de forma corajosa ou teimosa, Shion não tem escolha a não ser se render. Azuma então sorri para ele, perguntando se ele finalmente aprendeu seu lugar. Como ele já perdeu, Shion então pergunta a Azuma como ele conseguiu prever seu ataque, porque é impossível para o cérebro humano ser capaz de fazer isso. Azuma sorri, e ele entende sua confusão. Ele então explica que aplicou o princípio do computador quântico que está dentro da análise mágica para impulsionar a mana circulante em seu cérebro. Shion fica surpreso ao ouvir isso, e Azuma diz que a ciência na verdade funciona bem com a magia antiga. No entanto, Azuma informa que conseguiu desenvolver essas contramedidas graças a Izuya. Antes de vir para a luta, Izuya havia dito a Azuma que Shion possui uma personalidade alternativa agressiva. Ele o informa que ele tem uma personalidade normal gentil e outra, que é agressiva. Ele insistiu para que Azuma não baixasse a guarda até que tivesse derrotado o alter ego. Shion se recusa a acreditar que exista a possibilidade de um mago comum ser capaz de fazer isso, e Azuma sorri para ele, dizendo que ele não é um mago comum, porque ele é um grande mago. Enquanto isso, os estudantes explodiram de alegria enquanto celebram a vitória de Azuma, e Lily não poderia estar mais orgulhosa nas arquibancadas. Após a batalha, a notícia da derrota esmagadora de Shion se espalha amplamente, e eles sabem que isso é algo que permanecerá nos livros por gerações. Azuma também recebeu sua recompensa por derrotar Shion, e foi promovido para o Rank A, que tem algumas vantagens adicionais, como um período maior de tempo na sala de análise mágica. Azuma está satisfeito por conseguir isso, já que não precisará mais obter autorização para usar a sala todos os dias. Além disso, isso tornará sua missão ainda mais rápida. Azuma está ansiosamente aguardando as coisas que serão criadas usando o computador quântico. Mais tarde naquele dia, Azuma volta para casa, e percebe que faz uma semana desde que ele reencarnou, e seu conhecimento sobre a Era Moderna se aprofundou.
Ele também aprendeu muito sobre a Terra e o fato de que houve uma descontinuidade cultural que aconteceu entre 3.000 anos atrás e os dias atuais. Basicamente, houve coisas que foram transmitidas dos tempos antigos para os modernos, e outras não. A fonte da descontinuidade é chamada de a Grande Calamidade. Devido a isso, a magia declina e a ciência se desenvolve. Azuma fica feliz por ter sido apenas um declínio, não uma erradicação completa. A magia antiga tornou-se uma minoria e foi tratada como um culto, mas mais tarde voltou aos holofotes graças ao poder da ciência. Foi organizada em magia moderna usando o poder científico que basicamente qualquer um pode usar, ao contrário da magia antiga que exige talento para ser usada. E para colocar em perspectiva, o reino que traiu Azuma há muito tempo pereceu. No entanto, como Azuma encontrou 3 de seus antigos subordinados, ele deduz que Miun também está em algum lugar na academia. Na verdade, ele acredita que o rei que o traiu no passado também está presente na era moderna. Nesse momento, o alarme programado de Azuma dispara, e Azuma percebe que tem um relatório com um prazo final no qual precisa trabalhar. Azuma percebe que o jovem Azuma estava trabalhando em algo que ele havia inventado nos tempos antigos. Como ele é a gênese de tudo, Azuma está confiante de que vai terminar isso em pouco tempo. Ele então nota um bilhete na mesa, e quando abre, percebe que as coisas escritas nele foram cobertas por tinta. Azuma então usa sua magia para apagar a tinta, e fica surpreso ao ver que é uma lista de desejos. Esta é a lista de coisas que Azuma queria fazer antes de morrer, e de repente, uma delas chama sua atenção, que é encontrar sua família muito perdida. É quando Azuma percebe que o desejo do jovem Azuma não era vingança, mas família. Como o jovem Azuma está ansioso para encontrar sua família, o velho Azuma promete realizar seu desejo. No dia seguinte, Azuma chega à academia parecendo um estudante adequado, e ele chama a atenção de todos com a maneira como se porta. Enquanto ele caminha pela escola, os estudantes ficam todos maravilhados com como ele mudou do nada. Ele já foi um lixo na escola, mas de repente se tornou uma celebridade, e ele ainda tem Izuya o seguindo por aí. O que o torna ainda mais impressionante é o fato de ele ser um mago incolor. Izuya então informa que ele enviou um pedido para deixar os S-Fur para que possam criar uma nova facção. Além disso, Izuya lhe assegura que eles devem conseguir uma sala de clube. Azuma está satisfeito com seu trabalho, e o elogia por tudo. De repente, eles são emboscados pela imprensa estudantil que fez sua pesquisa sobre Azuma. Eles falam sobre sua beleza e como ele conseguiu derrotar os membros do S-Fur. Os membros da imprensa querem entrevistar Azuma, mas ele passa direto por eles, deixando-os totalmente envergonhados. No entanto, os membros da imprensa são sempre persistentes, e por causa disso, eles correm atrás de Azuma. Izuya, por outro lado, acompanha Azuma até a porta de sua sala antes de sair, e quando Azuma está prestes a se acomodar, os membros da imprensa aparecem mais uma vez. Azuma diz descaradamente à senhora que não aceita pedidos da imprensa, mas ela é muito persistente. Ela garante a Azuma que não irá embora até que ele responda às suas perguntas. Percebendo que a garota é persistente e teimosa, Azuma diz a ela que precisa falar com Lily porque ela é sua secretária. Lily fica chocada ao ouvir isso. Azuma avisa a imprensa que eles precisam obter permissão de Lily antes de falar com ele. No entanto, ele os incita a fazer isso depois da aula, já que eles têm aula agora. A garota fica feliz em ouvir isso e garante a Azuma que voltará para as perguntas. Depois que ela vai embora, Azuma sussurra no ouvido de Lily, dizendo que ele definitivamente a recompensará por seus esforços. Não muito tempo depois, o professor entra na sala. Azuma, por outro lado, está ocupado pensando em como sua vida tem sido desde que se tornou famoso. Ele percebe que precisa garantir um lugar secreto onde possa viver em paz. Enquanto isso, Lily fica impressionada com o quão dependente Azuma tem se tornado dela. Isso a deixa fantasiando sobre quem é a amada de Azuma mais uma vez. Mais tarde, Azuma continua sua vida de estudante normal e participa de uma competição de natação onde fica em primeiro lugar. O que torna sua vitória muito impressionante é o fato de que ele nem usou magia, e conseguiu estabelecer um novo recorde de 35 segundos. Azuma também consegue ver que está se acostumando muito com o corpo, mas ao mesmo tempo, ele sabe que não pode mostrar demais sua força porque vai se destacar. Azuma só pode rezar para que a inscrição de Izuya para a sala do clube seja bem sucedida. Depois de sair da piscina, ele vai para o banheiro para se lavar. Como a aula de natação é a última do dia, ele pensa em passar na sala de análise de magia depois de terminar de falar com Izuya. De repente, ele nota uma figura estranha na sua frente, que acaba por ser uma garota. Antes que ele perceba o que está acontecendo, a garota se aproxima, que acaba por ser Miyuni, e ela diz a Azuma que quer conhecê-lo mais profundamente. Azuma fica imediatamente cauteloso porque percebe que a pessoa à sua frente não é uma pessoa comum. Azuma tenta manter a calma, dizendo a Miyuni que ela está no banheiro masculino. No entanto, Miyuni argumenta que está no lugar certo.
Azuma então sugere que ela saia antes que os outros garotos entrem e a encontrem. No entanto, ela avisa Azuma que eles são os únicos ali. Azuma se vira e percebe que tudo já está diferente. Até os estudantes desapareceram, e ele rapidamente percebe que algo está errado. Ele se pergunta se é um ataque mágico, mas basicamente deduz que está em uma situação perigosa. Ele decide analisar melhor a situação e, para isso, conclui que colocar distância entre ele e Miyuni funcionará bem. Azuma corre para a porta e, enquanto se prepara para atravessar o vestiário, de repente ouve Miyuni atrás dele. Isso o deixa chocado e confuso enquanto tenta entender o que realmente está acontecendo. Ele se pergunta quando ela realmente conseguiu alcançá-lo. De repente, Miyuni aparece atrás dele, dizendo-lhe para vestir alguma roupa porque seu corpo é tentador. Azuma a ignora e se concentra em tentar entender o que está realmente acontecendo. Ele inicialmente pensa que é magia de teletransporte, mas descarta a ideia, pois não consegue confirmar nenhum vestígio de um encantamento. Ele decide entrar no jogo e descobrir qual é o plano dela. Enquanto veste suas roupas, Miyuni percebe que Azuma está de pé, cauteloso, e o incentiva a ficar calmo, porque se ela quisesse machucá-lo, já o teria feito. Ela diz a Azuma que só quer que ele saiba tudo sobre ela antes de tomar sua decisão. Azuma fica confuso com isso, pois não sabe o que ela quer dizer com saber tudo. Depois de se certificar de que instilou medo suficiente nele, Miyuni finalmente se apresenta, dizendo a Azuma que ela é uma idol com mais de 3 milhões de seguidores. Ela se apresenta da maneira mais estilosa, mas isso não provoca nenhuma reação em Azuma, que apenas a encara sem expressão. No fundo, ele está tentando decifrar os movimentos dela porque está familiarizado com eles de 3.000 anos atrás. Azuma sabe como é perigoso para ele se não conseguir descobrir o segredo de Miyuni. Como ele não nota nenhum sinal de magia antiga, ele se pergunta se ela conseguiu adquirir uma nova magia depois que ressuscitou. Miyuni logo percebe o quão tenso Azuma está e decide falar sobre si mesma. Esta é basicamente a razão pela qual ela queria ficar a sós com ele. Miyuni começa citando exemplos de animais como louva a Deus que sempre comem seus parceiros machos. Ela menciona que existem muitas criaturas no mundo que comem seus parceiros machos, e considera isso um comportamento inútil e estúpido. Miyuni então revela que, por outro lado, quer ser dominada e consumida por um macho superior. No entanto, ela não quer um macho fraco porque quer ser dominada por um homem forte que possa superá-la. Ela menciona que pode sentir o odor superior vindo de Azuma, que foi capaz de derrotar os outros 3 membros dos S-Fur. Do nada, ela acrescenta que Azuma é um sádico. Azuma fica chocado ao ouvir isso porque não sabe o que está lhe dando essa ideia. Miyuni acredita que eles são compatíveis, e é por isso que ela quer testar a força dele. Ela desfere um golpe muito perto de Azuma que corta seu cabelo. Isso lhe causa um arrepio na espinha porque ele sabe que teria morrido, já que não conseguiu sentir o golpe. Isso o deixa tremendo porque ele não quer acreditar que a velocidade dela supera a dos golpes de espada de Shion. Azuma descarta essa ideia, dizendo que há outro truque por trás disso. Miyuni sorri para Azuma, pedindo-lhe para não a decepcionar, e Azuma, por outro lado, finalmente se recompõe para desvendar adequadamente o mistério por trás de Miyuni. Azuma está observando seus arredores e guardando tudo na memória quando é atingido no braço pelo ataque de Miyuni. Antes que ele perceba, outro golpe o atinge na perna, e Miyuni diz a ele que ele estará livre para fazer o que quiser com ela se conseguir vencê-la. No entanto, ela o avisa que se ele não conseguir encostar um dedo nela, ela o matará. Ela então diz a ele que ele está livre para se curvar diante dela e rastejar a seus pés se não quiser que ela o mate. Miyuni diz que quebrar um sádico como Azuma seria uma alegria para ela. Enquanto ela diz tudo isso, Azuma permanece calado, e Miyuni continua a causar danos ao seu corpo. Miyuni zomba de Azuma, perguntando se ele está com tanto medo de fazer um movimento, e diz a ele que é uma completa decepção. Ela também revela sua decepção com a falta de vontade de Azuma de lutar. Azuma finalmente quebra o silêncio, e Miyuni acredita que ele quer implorar por sua vida. No entanto, Azuma diz a ela que ela está enganada, porque ele só quer dizer que nunca irá rastejar ou implorar por sua vida. Azuma então acrescenta que nem gosta de Miyuni, e isso envia uma onda de raiva por seu corpo. Azuma continua, dizendo a ela que todas as suas conversas sobre machos fortes e dominação não lhe dizem respeito. Azuma então conclui dizendo que não tem o desejo de arranjar uma amante. Azuma zomba de Miyuni por pensar que ela tem uma chance de controlá-lo, avisando que eles estão em níveis diferentes porque ele é muito mais forte que ela. Isso irrita Miyuni, e ela diz a Azuma para provar suas palavras virando a situação, porque um homem que não pode amá-la não merece uma razão para existir. Ela, com raiva, lança um ataque mágico em Azuma, e ele bloqueia o ataque inicial. No entanto, Miyuni segue com outro ataque que corta seu peito. No entanto, Azuma não está preocupado porque concluiu com sucesso seus preparativos.
Miyuni também percebe que algo está errado porque Azuma nem tentou revidar. Nesse momento, Azuma saca um círculo mágico e se torna o alvo do círculo. Miyuni fica surpresa ao ver isso e pensa que Azuma enlouqueceu porque está tentando se machucar. Azuma então ri de Miyuni, dizendo que ela está entendendo tudo errado, porque esta é basicamente a sua solução para o problema. Ele encontrou uma maneira de superar a armadilha de Miyuni, e esta é a única maneira. Inicialmente, Azuma estava preocupado porque achou estranho que um arquimago como ele não conseguisse perceber a trajetória do ataque de Miyuni de forma alguma. Por causa disso, ele espalhou mentes invencíveis infundidas com a habilidade de análise pelo ar. Enquanto Miyuni o atacava, ele analisava o ambiente para encontrar uma brecha. Acontece que uma das mentes foi acidentalmente destruída, mas foi com isso que ele conseguiu notar um ataque que veio de outra fase. Ele percebeu que o ataque foi tão rápido porque o atingiu quando ele ainda estava tentando se recompor. Azuma começa a se perguntar o que poderia estar acontecendo para que a velocidade de ataque de Miyuni seja maior que a de um espadachim como Shion. No entanto, Azuma conseguiu descobrir o truque por trás disso. Ele notou que o relógio não estava com defeito e que era sua percepção que estava alterada. Azuma descobriu que está atualmente sob a influência de uma magia de atraso que obstrui sua percepção. No entanto, o problema é que não há vestígios da magia sendo lançada pela própria Miyuni. Azuma então conclui que há outro mago mantendo o feitiço o tempo todo. No final, ele conseguiu descobrir que existem formas de vida artificiais presas ao seu corpo, e que todas são familiares de Miyuni. Aparentemente, Miyuni havia preparado o chuveiro com água misturada com seus familiares. Acontece que quanto mais os familiares se prendem a um alvo, mais sua percepção é retardada, tornando sua consciência mais lenta. Para colocar em perspectiva, ele ficou tão lento que os movimentos de Miyuni se tornaram rápidos demais para ele. No entanto, para se livrar da magia, ele precisa se atingir com um feitiço que o faça voar. Apesar disso, a direção em que ele é lançado será a chave para virar o jogo. O feitiço de Azuma entra em ação quando ele voa para a sala da sauna, e seu corpo explode em chamas. Isso, por sua vez, queima todos os familiares de Miyuni que estão presos ao seu corpo, mas, ao mesmo tempo, sua camisa também queima. Azuma confirma se resolveu tudo bem quando verifica a hora e percebe que o fluxo do tempo voltou ao normal. Azuma sorri porque o jogo acabou de virar a seu favor. Miyuni fica apavorada quando percebe que suas criaturas mágicas foram queimadas, deixando-a se perguntando como ele sabia. Apesar disso, ela pensa que está segura porque ele não notou sua outra armadilha. No entanto, Azuma a choca, dizendo que consegue ver que ela também tem as mesmas formas de vida mágicas em seu corpo. Azuma diz que o efeito mágico delas é alta velocidade e agilidade, o que é basicamente atraso e aceleração. Azuma diz que ela é capaz de armar sua armadilha através da sinergia desses dois feitiços. Miyuni fica em estado de choque ao ouvir isso, porque Azuma basicamente descobriu tudo. Miyuni então decide atacar primeiro e lança um ataque de alta velocidade, mas isso não consegue mais se igualar à percepção de Azuma. Miyuni aparece atrás de Azuma, ela lança um poderoso laser de água nele, mas ele desaparece antes mesmo que o ataque possa atingi-lo. Do nada, Azuma aparece atrás dela, e quando ela tenta fugir, percebe que não tem chance alguma, porque Azuma já cobriu todas as suas rotas de fuga. Azuma avisa que não há como ela escapar. Ele avisa que vai aniquilar toda a mana ao seu redor. Azuma então a atinge com um poderoso ataque mágico que despedaça sua mana e a deixa indefesa. Miyuni cai de joelhos e observa com horror enquanto sua mana desaparece no ar. Azuma se aproxima dela, dizendo que a partida acabou e a incita a não resistir mais. De repente, Azuma nota algo estranho. Ele percebe que Miyuni é um homem, e pergunta se era disso que ela estava falando quando disse que estava no lugar certo ao estar no banheiro masculino. Miyuni confessa e diz que pode alterar a forma de seu corpo controlando a água dentro dele, mas como a mana se esgotou, seu verdadeiro eu foi exposto. No entanto, ela avisa Azuma que seus sentimentos de querer ser dominada por um homem forte não são mentira. Miyuni diz a Azuma que ele está livre para rir dela, mas Azuma a choca ao colocar uma toalha sobre ela. Azuma pede desculpas a ela, dizendo que destruir suas roupas não era sua intenção. Miyuni fica chocada e não consegue acreditar no que vê quando Azuma se curva para ela, pedindo desculpas. Ela então pergunta por que ele a está tratando como uma garota, e Azuma revela que bondade não conhece gênero. Na verdade, ele está disposto a ajudá-la a consertar sua varinha inteligente, e Azuma sorri enquanto conta como conseguiu perceber seu ataque. O rosto de Miyuni fica completamente vermelho quando ela percebe que Azuma é um completo cavalheiro. Azuma então a lembra do que ela disse sobre se entregar a ele para o que ele quisesse se ele conseguisse derrotá-la. Como ele conseguiu derrotá-la, ele diz que tem uma ordem para ela. Azuma diz que tem coisas que deseja realizar na academia e que precisa do talento dela para design de magia porque é excepcional. Azuma então deixa seus desejos claros.
Ele diz a Miyuni que quer que ela deixe os S-Fury e se junte à sua facção. Miyuni então lembra a Azuma que ele disse que não gostava dela. Azuma confirma isso, dizendo que realmente não gosta dela, mas gosta do fato de ela ser imprudente. No entanto, ele também não a odeia, e a declaração deixa Miyuni totalmente corada. Azuma então sugere que eles peguem um uniforme extra antes que alguém apareça. Ele também a avisa que eles têm coisas que precisam discutir. Assim como uma criança super animada, Miyuni reconhece sua grandeza chamando de Surazuma. Mais tarde, o diretor da academia é visto recebendo seu familiar em seu escritório. Surpreendentemente, ele se parece terrivelmente com o rei de 3.000 anos atrás. Ele pergunta ao seu familiar se conseguiu coletar informações úteis para ele. O familiar então projeta suas descobertas na tela. O familiar conseguiu capturar a luta entre Azuma e Miyuni, e isso choca o diretor. No momento em que vê Azuma, ele percebe que já o viu em algum lugar antes. Ele se lembra que Azuma tentou se matar há algum tempo, mas depois que acordou milagrosamente, tem feito alguns movimentos insanos. Depois de olhar mais de perto, o diretor rapidamente percebe que Azuma é o mesmo Azuma de 3.000 anos atrás. Ele deduz que a tentativa de automutilação do jovem Azuma foi o que deu ao velho Azuma a chance de reencarnar em seu corpo. O diretor fica surpreso que Azuma tenha renascido nesta era e conclui que a corrente do destino que os une foi forjada. No entanto, ele está preparado para cortar a corrente e romper os laços com Azuma para sempre. O diretor está satisfeito com o trabalho de seu familiar e lhe dá uma pedra mágica de alta qualidade feita pela corporação Swaragi como recompensa. O familiar pega alegremente a pedra mágica e a consome. Algum tempo depois, Azuma é visto na sala lendo suas anotações enquanto o professor fala sobre filosofia e os pioneiros da filosofia, como Sócrates. Parece que o professor está apenas perdendo seu tempo porque a classe inteira está focada no elegante Azuma. Ao mesmo tempo, Lily recebe uma mensagem do clube de imprensa dizendo que eles vão entrevistar Azuma naquele mesmo dia, não importa o que aconteça. Não muito tempo depois, a aula terminou, e o professor ficou feliz por tudo ter acabado sem problemas. Lily então diz a ele que gostaria de falar com ele sobre o clube de imprensa. Azuma percebe que, de alguma forma, colocou Lily em uma situação difícil, mas era a única coisa que ele podia fazer naquele momento. Azuma então diz a Lily que ela é de grande ajuda para ele, e que ele não esqueceu sua promessa de recompensá-la. Lily quase explode de vergonha quando Azuma diz isso. Azuma piora as coisas quando se aproxima dela e diz que gostaria que eles se dessem ainda melhor. Lily aceita, mas fica confusa sobre o que ele quer dizer com isso. Depois de dizer isso, ele se vira para sair enquanto Lily está surtando onde está. Azuma então se dirige para a sala de análise de magia com a intenção de criar uma magia revolucionária naquele mesmo dia. No momento em que ele entra na sala, ele percebe que algo está diferente. E nesse instante, uma garota surge na sua frente. Azuma fica em guarda até que a garota de repente se curva para ele, chamando de mestre e também se desculpando por tê-lo feito esperar. É quando Azuma percebe que a assistente de inteligência artificial autônoma que ele usou toda a sua sabedoria para criar está finalmente operacional. Aparentemente, ele estava trabalhando na inteligência artificial como um projeto paralelo para o desenvolvimento de sua nova magia. Azuma expressa sua surpresa por a inteligência artificial ter ficado pronta tão rapidamente. Ele toca o rosto dela para confirmar que ela tem um corpo holográfico. A inteligência artificial então diz a Azuma que as simulações já estão completas, e o informa que ela pode reproduzir milhares de padrões dentro da sala referentes à nova magia que ele está desenvolvendo. Azuma fica feliz em ouvir isso e sugere que comecem imediatamente. A inteligência artificial se curva para Azuma enquanto reconhece sua ordem. Acontece que Azuma só queria criar a inteligência artificial para entender a magia moderna, mas acabou criando algo mais avançado do que esperava. Azuma inicialmente pensou que a magia moderna era lixo, mas depois de aprender mais, ele percebe que a magia é realmente decente. Azuma deduz que a inteligência artificial se tornará algo mais poderoso e dependente se ele continuar a ensiná-la tudo o que sabe. E quando se trata de conhecimento geral, ele planeja contar com Lily. Depois que ela termina toda a simulação, ela sugere que eles testem em tempo real. Ela ativa o computador, e ele começa a calcular tudo o que é necessário. Antes que Azuma perceba, todo o processo se estendeu até tarde da noite. Azuma é grato por ter sido promovido a um posto que lhe deu mais tempo para ficar na sala de análise de magia. Nesse momento, a inteligência artificial diz a Azuma para descansar pelo menos 8 horas porque seu escaneamento mostra que ele está fatigado. Azuma concorda com ela, dizendo que tem lutado repetidamente desde que reencarnou. Ele admite que o mundo moderno é altamente estimulante e que, de alguma forma, se viu absorto nele. Azuma então agradece à inteligência artificial pelo conselho, mas ela não acha que merece nenhum elogio porque é apenas um código-fonte. Azuma discorda dela, dizendo que a rotina dela é humana em si. E como foi ele quem a projetou,
ele certamente sabe disso. Então ele percebe que ela precisa de um nome. Azuma se lembra que a GPU dela era de fabricação alemã e decide escolher um nome alemão para ela. Depois de pensar por um minuto, ele escolhe Val, e Val aceita humildemente o nome. Ela até cora. E quando Azuma vê isso, ele aponta que isso é parte do que a torna humana. Momentos depois, Val diz a ele que a simulação está quase completa. E pelo jeito que Azuma está olhando, parece que vai funcionar. Nesse momento, uma mensagem de emergência chega para Azuma. Azuma pergunta a Val quem é o remetente, e fica chocado ao saber que é o diretor da academia. O diretor diz a Azuma para ir ao escritório do diretor imediatamente, e isso deixa Azuma se perguntando por que foi convocado. Como é o diretor, ele percebe que não pode ignorar a convocação. Azuma então diz a Val para continuar com a simulação. Ele também diz para ela executar um certo código de programa e, depois que terminar, enviar os materiais para Zui em seu nome. Val confirma a ordem e lhe dá as direções para a sala do diretor. Ao se afastar da sala, Azuma não tem ideia de que está sendo observado pelo familiar do diretor. Num flashback de 3.000 anos atrás, guerreiros são vistos enfrentando as criaturas de outro mundo, os Ômegas. Os guerreiros perderam muitos camaradas, mas se recusam a recuar porque, se o fizerem, o reino irá sofrer. De repente, o inimigo começa a se preparar para um ataque coordenado, que aniquilaria os guerreiros teimosos. Mesmo diante do perigo, os guerreiros permanecem firmes. E bem quando estão prestes a encontrar seu criador, Azuma aparece do nada, bloqueando o ataque e aniquilando os Ômegas de uma só vez usando uma força devastadora. Quando a poeira baixa, os guerreiros agradecem por sua ajuda, e ele lhes diz para relatar a situação ao Senado. Azuma olha ao redor e se repreende por não ter conseguido salvar os guerreiros mortos. Momentos depois, seus subordinados se juntam a ele no campo de batalha. Os 4 também estão furiosos por terem chegado tarde, o que causou a morte de inúmeros guerreiros. Izuya então sugere que se consolem com o fato de terem aniquilado os invasores. Moon expressa sua preocupação com as criaturas, já que não consegue encontrá-las na enciclopédia mágica. Shion revela que as criaturas surgiram do nada, como se viessem de outro mundo. Azuma então diz a seus camaradas que precisam permanecer vigilantes contra os irritantes invasores. De repente, o rei, Mel, aparece em cena para elogiar seus grandes feitos. Azuma imediatamente se curva para recebê-lo, e o rei o incita a se levantar. Azuma pede ao rei para deixar a área porque é perigosa, e Mel garante que sabe disso, mas precisa ver a situação com seus próprios olhos. E ele agradece a Azuma por sua ajuda, pois pôde testemunhar os invasores em primeira mão. Azuma revela que tudo aconteceu exatamente como Mel disse que aconteceria e, embora tenha havido baixas, os invasores foram detidos. Mel elogia Azuma por seu ótimo trabalho e de repente percebe que ele está com um corte no braço. Azuma diz para ele não se preocupar, pois é apenas um arranhão, mas Mel o ignora. Ele rasga uma parte de seu manto e usa para enfaixar seu braço, chocando Azuma. Mel diz a Azuma que, como não tem poderes além de sua premonição, ajudá-lo não é grande coisa para ele. Mel menciona que é o trabalho dele proteger o povo do reino com seu poder. Aparentemente, há uma lenda no reino sobre o cajado mágico no livro da sabedoria. Mel acredita que Azuma é o cajado enquanto ele é o livro. Azuma fica honrado com as palavras do rei, e Mel o avisa que está contando com ele. Agora, nos dias atuais, Azuma se pergunta por que está se lembrando dessa memória a caminho da sala do diretor. Momentos depois, Azuma chega à sala, e lhe dizem para entrar. No entanto, ele fica surpreso ao entrar na sala e ver que não há ninguém lá. De repente, um círculo mágico aparece abaixo e acima, e ele se vê em outro local. Ele percebe que acabou de ser enviado para longe usando magia de teletransporte. Ele ainda está tentando entender sua situação quando vê o familiar do diretor o encarando à distância. É quando Azuma finalmente se dá conta de que caiu em uma armadilha.